Você sente que nasceu no lugar errado? Você se sente diferente aonde você está? Tem esse livro aqui, que é Mulheres que Correm com os Lobos, que vai ser um bônus das nossas oficinas. A gente vai fazer um grupo de estudos. E eu resolvi trazer o capítulo 6, que é o conto do Patinho Feio, porque é tão interessante, eu acho que realmente vale a pena a gente compartilhar com todas nós nesse momento. Muitas de vocês provavelmente já conhecem, porque é um conto bem clássico e a gente em algum momento já ouviu esse conto. Eu vou falar de uma forma bem resumida, tem várias variações, né, como a maioria dos contos, mas eu vou usar a que ela usou aqui no livro, do meu jeito também, que eu vou contar aqui para vocês. E aí depois a gente vai pensar nas reflexões sobre esse conto do Patinho Feio, para a gente estar pensando no nosso autocuidado, que ele é muito maior, ele é macro, no sentido de que quando a gente pensa no nosso autocuidado, a gente vai pensar naquilo que a gente realmente quer para a nossa vida e aquilo que a gente não quer. Mas eu vou deixar essa reflexão para depois e aí a gente vai lembrar um pouquinho da história do Patinho Feio. Era uma vez numa fazenda a mamãe Pata. Essa mamãe Pata estava chocando alguns ovos e os ovinhos nasceram os patinhos e ficou um ovo lá, um ovo diferente. E esse ovo não chocava, os patinhos nasceram, os outros, e esse ovo não chocava. E a mamãe Pata estava preocupada, por que o ovo não nascia aquele patinho daquele ovo. E num determinado dia ela recebeu a visita de uma amiga, uma velha pata que veio visitar ela. E aí essa pata percebeu, prestou atenção como uma boa vizinha observadora, foi lá, perguntou, mas esse ovo aqui, mamãe Pata, por que ele ainda não chocou? Né? O que está acontecendo? Ele é teu mesmo? E aí essa mamãe Pata disse, ele é, e você já fez o teste, verificou se ele boiou lá? Não, já fiz, ele boiou e ele é meu, sim, mas deixa pra lá, eu já choquei tanto tempo e eu vou ficar aqui, vou dar mais um tempo pra ele, vamos ver se ele vai vingar, se ele vai nascer. E aí, uns dias depois, esse ovo, né, ele nasceu esse pato. E aí, logo, essa mamãe pata, para sua surpresa, percebeu uma diferença bem nítida nesse patinho. Um pato totalmente desengonçado, maior, com umas penas diferentes, com os pés diferentes, mas até então era um patinho diferente. E aí ficou lá, e logo esse patinho começou a sofrer preconceito dos outros irmãos patinhos dele, porque ele era um patinho muito feio. E aí os irmãozinhos dele falavam, mas que patinho feio, você é feio, 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 patinho feio. E aí a mamãe Pata, meninos, patinhos, parem com isso, não façam isso com o irmãozinho de vocês. E aí durou um tempo essa situação e esse patinho começou a ficar isolado dos outros irmãos dele e também dos outros animais da fazenda, porque quem era visto com esse patinho feio era mal visto pelos outros animais. Ninguém queria estar próximo daquele patinho feio, desengonçado, que não fazia nada certo. E aí a mamãe Pata, numa situação, numa briga, numa discussão entre esses patinhos, o que aconteceu? A mamãe Pata pede para esse patinho ir embora. Não, preciso que você vá embora porque eu não aguento mais essa confusão, essa briga. E você é muito diferente, você é muito estranho. Pegue seu rumo, siga seu caminho. E então o patinho feio, que já não estava feliz naquele ambiente ali em que todo mundo ficava zoando com ele, tirando graça dele, pegou suas coisas e seguiu seu caminho. E nesse caminho, a primeira parada desse patinho feio, ele encontra com uns gansos na beira de um rio, de um lago. E aí esses gansos logo percebem, né, que é um pato feio, mas o pato feio.
E aí eles decidem fazer sarro, fazer graça com esse patinho feio. E, e aí, só que quando eles estão fazendo isso, chegam os caçadores. E esses caçadores, eles começam a atirar para todos os lados. E aí os gansos, eles são pegos, né? São atirados, morrem lá. E o patinho feio consegue de alguma forma se esconder na lama e se sair lá, e ele sobrevive àquela situação dos caçadores, né, e segue seu caminho. E ele faz uma segunda parada e ele encontra uma galinha e um gato, e ele sozinho, desolado, e faz amizade com eles. E aí, quando eles começam a conversar, o patinho feio vai falar: o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ficar na água, eu gosto de falar. Ai, meu Deus, você além de ser feio, é muito chato, é muito enjoado, não fala nada com nada, só gosta de coisa que a gente não gosta. E aí, o patinho feio, mais uma vez, segue o seu caminho, segue a sua jornada. E nisso o inverno está chegando, né? O inverno está chegando, e as neves já começa a cair, a neve começa a nevar. E esse inverno ele vem muito rigoroso, ele deixa ali uma situação muito ruim de comida, que exige com que o patinho cada vez mais siga o seu caminho, e não tem comida, e o gelo, e ele fica ali rodeando para se livrar do gelo, e está muito frio. E aí, mesmo ele tentando se sair daquele gelo, ele fica preso no gelo, porque o inverno ele é muito rigoroso, e ele fica ali preso a ponto de quase morrer e ficar mesmo sem a comida e preso, não consegue sair, praticamente entregar os pontos. E nisso chega um lavrador e resgata esse patinho feio, vê a situação dele e resgata ele. Só que quando esse lavrador leva esse patinho para a casa dele, esse patinho ele é todo desengonçado, ele derruba as coisas, e derruba farinha, e derruba o açaí. Gente do céu, o patinho meu é desengonçado demais, já dá conta. Além de ser todo feio e todo estranho e todo sem jeito. E aí ele também não dura muito tempo ali naquela fazenda. E aí ele, mais uma vez, segue o seu caminho. Nisso que ele segue o seu caminho, o inverno já está menos rigoroso, já está chegando a primavera. A primavera está chegando, então o gelo ele tá sendo desfeito. E nisso que ele está seguindo, mais uma vez o seu caminho, o que acontece? Ele encontra umas aves grandes e que estão sobrevoando ao céu, e ele fica encantado com aquilo. Que pássaros lindos, que maravilha! Ele sente algo dentro do coração dele que ele não consegue explicar, de identificação, de encontrar ali tamanha beleza. Só que os pássaros estão voando, os cisnes estão voando, e ele continua seguindo o seu caminho. E quando ele segue o seu caminho, né, ele encontra esses cisnes, e ele faz amizade com esses cisnes. E como já está chegando a primavera, o inverno já está sendo finalizado, e aí ele tem a possibilidade de ver no rio o seu reflexo, que ele se percebe igual aqueles pássaros que ele achou tão lindo, igual os cisnes, e esses cisnes recebem ele como seus iguais, né? Não, e o que você está fazendo aqui sozinho? E não, vem conosco, você quer vir conosco? Nossa, você é um dos nossos, venha, siga seu caminho conosco. E aí o cisne, ele segue, passa umas crianças e olham, né, próximo. Que pássaro bonito, aquele ali, ele é o mais lindo, ele é o mais lindo de todos, é o cisne. E aí a nossa história do patinho feio, que na verdade não era um patinho, era um cisne que teve a infelicidade de ter o seu ovo ali junto com os patos, junto com a mamãe pata. E aí finaliza a nossa historinha. Esse conto, ele fala muito sobre
o excesso de adaptação que nós vivenciamos. Mas essa autora aqui, ela traz uma outra perspectiva, ela traz um olhar sobre a mamãe pata. Olha que interessante. Como que a mamãe pata, que vivenciou toda essa situação difícil com esse filho que era diferente, possa estar se sentindo naquele momento. E vamos fazer essas reflexões. E o mais interessante é que em nenhum momento o conto traz um papai pato. Essa mamãe pata, além dela ter esses filhinhos e ter toda a dificuldade de criar, de ser uma mãe, de ser uma mãe solteira, de não ter um papai pato ali para estar orientando, para estar ajudando ela também tem a dificuldade de receber na sua família um filho que é muito diferente dos outros e sozinha, sem esse papai pato. Nesse livro, a Clarice ela traz umas mães, e aí a gente vai falar sobre a primeira mãe, que é a mãe ambivalente, que é aquela mãe que não consegue defender o seu patinho diante daquela comunidade, mas aí a gente vai fazer uma reflexão também. Como que uma mãe vai conseguir defender o seu patinho diante de uma situação que causa muito conflito, porque os patinhos, os outros irmãos do patinho feio não aceitam ele, vivem em constante zoação, em constante briga, e aquela comunidade também, quem é visto com aquele patinho feio não é bem aceito. E como que essa mamãe pata vai aprender, essa mãe ambivalente vai conseguir lidar com essa situação? E aí essa mãe ambivalente, ela vai ter que passar por essas perguntas, né? Eu vou apoiar o meu filho, esse patinho feio, e possibilitar com que a comunidade aceite ele da forma como ele é. Eu vou incentivar esse patinho, esse meu filho, a ser o melhor pato que ele consegue ser para com que a comunidade aceite ele, mas sendo que ele não é um pato, ele é um cisne, e eu sei que ele é diferente, mas eu quero que ele seja igual aos outros para com que essa comunidade aceite ele. E aí a gente pode trazer um exemplo de mães que têm os seus filhos que são diferentes, que têm características muito diferentes da sua ninhada, dos seus outros filhos. E como que essa mãe vai fazer com que esse filho ele permaneça na comunidade, mas ao mesmo tempo ela impõe que ele seja diferente daquilo que ele realmente é, que ele não é um pato, ele é um cisne, e aí ela quer que ele seja um pato melhor que ele consegue ser. Podemos dar o exemplo das mães que têm filhos que vivem relacionamentos homoafetivos, que eles não se enquadram ali naquele padrão familiar, eles são diferentes, e aí aquela mãe, ela vai ser, na sua ambivalência, acolher, mas ao mesmo tempo ela vai solicitar com que aquele filho possa se enquadrar nos padrões daquela comunidade, com que aquela comunidade possa estar aceitando ele. E nessa mãe ambivalente, o patinho, ela não consegue, ela pede com que esse patinho se retire, pede com que esse patinho vá embora. A segunda mãe que a Clarice traz pra gente é a mãe prostrada. É aquela mãe que está muito cansada, que não tem forças para lutar com aquela comunidade. Vamos pensar numa história diferente para esse patinho feio. Vamos imaginar que esse patinho ele aceita ficar nessa comunidade, mesmo entendendo que ele é diferente. Ele não sabe que ele é um cisne, mas ele sabe que ele não é igual aos patinhos. E aí ele aceita ficar nessa comunidade, ele se cria, ele cresce e ele casa. Ele casa, ele sendo um cisne, ele casa como se fosse como se fosse um pato. E aí ele tem os seus filhos que também são cisne, só que os filhos dele
entendem que eles não são iguais, eles não se adequam àquela comunidade, eles não têm alguma coisa errada, tem alguma coisa diferente. A gente não é igual a essa comunidade. E aí vem aquela situação dos patinhos que já nasceram naquela comunidade de patos sendo cisne, mas nasceram como patos e eles são cisne. E aí, como que vai entender que aquela mãe que era cisne e cresceu naquela comunidade de patinhos, aceitou essa situação, se submeteu? Como aceitar a ignorância de alguém em que, mesmo sabendo que é um cisne, cresceu, se escolhe crescer numa comunidade de patos? E aí a autoestima dessa mãe, dessa mamãe, desses patinhos já cisne, né, de uma outra geração, ela vai ser baixa, vai ser uma necessidade de sempre se submeter a uma situação em que ela precisa resgatar esse amor, ela precisa sempre estar buscando essa referência de que, né, precisa sempre de um outro para com que ela possa ter autoestima. Só que é muito difícil, de repente, essa mãe ela acaba se prostrando, porque como que uma mãe vai fazer uma escolha de um filho em detrimento de um outro? Parece uma escolha impossível para uma mãe. E só que é preciso com que se faça uma escolha, só que é uma escolha impossível, então ela acaba que não fazendo uma escolha e aí se sente prostrada diante daquela situação. E essa mãe prostrada, ela não consegue sustentar o filho diferente, ela não consegue ali apoiá-lo de uma maneira com que ele realmente possa entender que, apesar dele ser diferente, está tudo bem, que ele não precisa ser um pato, que ele pode sim ser o que ele desejar ser e sustentar aquilo, porque o mais difícil é fazer essa sustentação diante de uma comunidade em que te exige totalmente o inverso daquele comportamento, que é de não aceitação, de não tolerância nenhuma. E assim, as pessoas elas podem estar crescendo esses filhos com aquela sensação de inadequação, de se sentir desengonçado, de se sentir não pertencente a lugar nenhum, como se, apesar de estarem ali, não pertencem àquele lugar. E ela traz uma terceira mãe, que é a mãe sem mãe. Essa mãe, ela cresceu sem mãe, é uma mãe totalmente insegura, desestabilizada, que não consegue realmente dar um suporte para o seu filho, mas ela traz uma solução também para esse tipo de mãe, que é uma mãe sem mãe, que é um dos piores tipos que, segundo ela, uma pessoa pode ter da mãe sem mãe. E não é uma mãe necessariamente sem mãe, porque a gente tem os arquétipos da mãe que a gente imagina na nossa cabeça, né? Qual é a mãe que realmente a gente idealiza aqui na nossa mente? E essa mãe sem mãe é uma mãe frágil, é uma mãe que vai lidar como se ela estivesse brincando de boneca. Um filho é um brinquedo, né? Ela não consegue suportar todas as necessidades que o filho precisa de carinho, de amor, de afeto, de atenção. E aí o mundo dela está muito fragilizado, que ela não consegue, de fato, poder ser uma mãe para aquela criança. O conto do Patinho Feio veio mostrar para gente que o patinho ele passa por as piores situações possíveis, mas mesmo assim ele consegue se reerguer, ele consegue recomeçar. E a Clarice ela traz uma quarta mãe, que é a mãe forte, que é a mãe ali que realmente a gente precisa pensar nela com mais carinho, porque é a mãe que traz como um remédio para todas as mães, e é a mãe que a gente pode pensar num arquétipo dela, naquela mãe que a gente tem na nossa mente, na nossa cabeça. E quando a gente pensa nessa mãe, quando a gente pensa nessa mãe forte, a gente pode pensar através de um exemplo de um bebê, de uma criança.
Quando a gente olha para uma criança, para um recém-nascido, aquele recém-nascido ele não é nada, mas ao mesmo tempo ele pode ser tudo. Ele não é nada porque ele ainda não é um médico, ele ainda não é um engenheiro, advogado, ele não é mãe, não é cozinheiro, não é costureira, não é arquiteto, não é nada. Mas ao mesmo tempo ele pode ser todas essas opções, ele pode ser tudo. E assim somos nós. Ao mesmo tempo que nós não somos nada, nós podemos ser tudo aquilo do qual nós pensamos, idealizamos. Podemos sim fazer com que a nossa história possa ser ressignificada, possa ter um novo sentido. Mesmo se tivermos passado por todas as situações adversas, por todos os intempéries possíveis e imagináveis, que às vezes algumas pessoas passam, mesmo assim a gente pode ter um caminho, a gente pode ter uma solução, a gente pode ter sim possibilidades de ter uma vida feliz, de nos tornarmos esse cisne. E é muito fantástico a história do Patinho Feio, porque ela não é uma história que camufla os sentimentos, as dificuldades humanas. Ela mostra, sim, todos os intempéries que uma pessoa pode passar diante das dificuldades da vida. Ele passa por todas as tribulações possíveis, mas mesmo assim ele consegue, ao final, se conectar com a sua essência, encontrar ali os seus e seguir o seu caminho. Significa que vai ter um final feliz, porque o final ele é sempre constante, né? No sentido de que a gente vem de uma construção diária. A gente só pensa na felicidade porque existe a tristeza e a gente vai dosando os sentimentos. Um precisa do outro para com que possa existir. Não existiria a felicidade se não existisse tristeza. Não existiria a vitória se não existisse dificuldade. Então, é sempre um ciclo que a gente vai vivendo, mais no sentido de compreensão da vida mesmo, os ciclos da vida, porque a vida ela é feita de ciclos. A gente vai encerrando uns e começando outros. A gente vai passando por umas fases e começando outras fases. O que a gente não pode é permanecer num determinado ciclo e não avançar para outras fases, não avançar no nosso amadurecimento, no nosso equilíbrio para uma vida com mais leveza. E aí a Clarice traz aqui, dentro do capítulo 6, essa questão que a gente pode estar pensando que das mais companhias. O patinho feio vai de um lado para o outro à procura de um lugar onde possa repousar. Apesar de não estar plenamente desenvolvido seu instinto para detectar exatamente onde ele ir, o instinto de vaguear até encontrar o que ele precisa estar em perfeito funcionamento. No entanto, ocorre às vezes uma espécie de patologia da síndrome do patinho feio. Continuamos batendo as portas erradas, mesmo depois de mais experiências. É difícil imaginar como se poderia esperar que uma pessoa soubesse quais portas são as certas para ela. Para começar, nunca chegou a saber o que é uma porta certa. No entanto, as portas erradas são aquelas que fazem com que voltemos a nos sentirmos proscritos. É fantástico essa fala aqui esse trecho desse livro, porque quando o patinho feio ele sai, ele realmente não foi ensinado qual que era a porta certa para ele bater. Mas e como que saber qual é a porta? Como saber o que queremos se não formos ensinados a pensar sobre o que queremos? Se não formos ensinados em uma cultura que não favorece o diálogo sobre a saúde mental, conversas sobre as suas emoções, muito pelo contrário, a gente é ensinado a reprimir as nossas emoções. Ah, você está triste? Não. Vamos sair, não me fala sobre tristeza, eu não quero saber, né? Vamos extravasar.
Então, como que a gente vai saber quais as portas certas para a gente bater? Como que a gente vai saber qual que é o caminho a ser seguido? Mas aqui ela traz uma solução interessante para a gente saber qual o caminho, qual as portas a gente bater. Se a gente sempre está batendo naquelas mesmas portas, se a gente sempre está seguindo os mesmos caminhos e esses caminhos nos fazem com que nos sentirmos prostrados, sempre com sentimentos ruins, de tristeza, de dificuldades, então aquela porta ela não serve para você. Procure outra porta, procure outro caminho, assim como ele fez, né? Ele não ficou ali, ele não ficou com a galinha, com o gato, ele seguiu o seu caminho. Ele poderia ter escolhido ficar ali sendo maltratado e sendo batido, sendo burro de carga, mas ele não ficou, ele seguiu. Essa reação ao isolamento é do tipo procura do amor em todos os lugares errados. Quem nunca já teve uma amiga ou pessoas da família que parece que aquela pessoa ela está sempre procurando o amor em pessoas erradas. Ela está sempre procurando o amor onde não tem, onde ela não vai encontrar. E aí faz a gente pensar, a gente fazer essa reflexão realmente dos caminhos que a gente está seguindo. Por quê? Como que a gente vai ter resultados diferentes se a gente sempre faz as mesmas coisas? Como que a gente vai ter caminhos diferentes se a gente abre sempre as mesmas portas? Quando uma mulher se volta para um comportamento repetitivo compulsivo, reencenando um comportamento frustrante que provoca decadência em vez de uma vitalidade permanente com o objetivo de abrandar o seu isolamento, ela na realidade está causando mal ainda maior, porque a ferida original não está sendo tratada e a cada incursão ela ganha novas feridas. Olha que fantástico! Por isso que é importante a gente procurar entender qual é a causa, porque a gente tratar a ferida só superficialmente, por muito tempo, se a gente só trata uma ferida superficialmente, ela vai infeccionar por dentro, ela vai criar uma bactéria dentro da nossa carne. E é assim os sentimentos. Se a gente só passa ali uma pomada por fora, se a gente só cuida dela por fora e não cuida a causa, não cuida o que realmente está causando com que a gente tenha aquele comportamento, a gente vai estar causando uma infecção dentro da gente e aí aquela ferida só vai aumentar e aí a gente vê as doenças emocionais e a gente não sei por que aquela pessoa chegou naquela situação. Por que aquela pessoa está deprimida, está ansiosa, está com toque, está com tantas doenças mentais que a gente tem na nossa sociedade. E aí, essa atitude se assemelha a pingar algum remedinho no nariz quando se tem um talho aberto no braço. Mulheres diferentes escolhem tipos diferentes de remédio errado. Algumas optam pelo que é obviamente inadequado, como as más companhias, os excessos nos prazeres que são prejudiciais e destrutivos da alma, e tudo o que primeiro a incentiva e a coloca lá no alto, para depois atirá-la nos pés do chão. Então essa pessoa, cada uma de nós, mulheres, a gente vai procurar remédios diferentes conforme a nossa ferida, conforme a nossa dor. Então, a gente tem pessoas que procuram viver na euforia, né? E é um ciclo constante, tá na euforia, tá no fundo do chão, tá na euforia, tá no fundo do chão. Te leva lá nas alturas, é uma montanha russa, né? Você tá lá em cima, quando você menos espera, aquela pessoa tá lá no fundo do poço. Demora muito, aquela pessoa tá lá em cima, tá no fundo do poço. E aí é um remédio que ela pensou, né, que pode estar fazendo efeito, mas a gente sabe que a longo prazo isso pode ser muito difícil de sustentar. Existem diversas soluções para essas más escolhas. Se uma mulher conseguisse parar para examinar seu próprio coração, ela veria nele uma necessidade de que as suas habilidades, seus dons e suas limitações fossem respeitosamente reconhecidos
e aceitos. Portanto, para começar a cura, pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada. Seja franco frente às suas feridas e assim terá uma imagem correta do remédio necessário. Não jogue no vazio o que for mais fácil ou estiver mais disponível. Faça questão do medicamento adequado. Você o reconhecerá porque ele irá lhe fortalecer e não enfraquecer. Então, para a gente saber o remédio adequado para a nossa vida, a gente vai pensar que aquilo está nos fortalecendo e não nos enfraquecendo. E aí a gente passa pela questão da aparência indevida. Muito é falado sobre a aparência do patinho feio, mas que patinho, o próprio nome já diz, né? Patinho feio, inadequado, tem uma aparência indevida, porque ele não se assemelha aos seus ali, aos patinhos. E nessa questão da aparência é tão fantástico nessa história, porque a gente vive em uma sociedade de aparência e muitas vezes nós buscamos nos adequar a uma comunidade que estamos, a um ciclo que estamos, a amigos que às vezes nem nos consideram a gente por aquela aparência, por aquele status. E o quanto que é importante a gente buscar a nossa essência, a gente ser quem realmente a gente é. Se você é desse jeito que você é, aceite. Tem pessoas que são mais simples, tem pessoas que não gostam de determinadas coisas, que realmente não faz sentido para elas. Então seja do jeito que você é, seja você, porque não existe ninguém no mundo melhor do que você para ser você mesma, né? Só você pode ser a sua melhor versão. Então aceite você com as suas dificuldades, com a sua aparência, que de repente não é aquela que você deseja, que você gostaria, mas é a que você tem. Por exemplo, por muito tempo o meu nariz ele é bem chatinho, né? O meu rosto ele é redondo. E eu ficava ali com a minha aparência que eu não me achava bonita, não me achava num padrão. E aí o meu sonho era fazer uma rinoplastia para me querer, não porque eu realmente me incomodava com o meu nariz, mas porque as pessoas diziam que o meu nariz não era um nariz bonito. Mas só que aquilo realmente eu entendi depois que não me incomodava. E aí, por muito tempo, eu não tirava foto, e mesmo quando tirava, sempre via ali mais nariz do que outra coisa. Por exemplo, o meu nariz ele é muito chato, a minha testa é grande, e enfim, eu tenho essas feições. Mas eu entendi que eu estava por muito tempo da minha vida, por ter uma baixa autoestima, focando nas minhas imperfeições. E quando a gente olha só para as nossas imperfeições, a gente esquece o que a gente tem de bonito. Porque eu tenho tanta coisa bonita e eu sei hoje as coisas bonitas que eu tenho e eu valorizo. Os meus cílios são lindos, né? Então, assim, tem muita coisa em mim que hoje são maiores do que os meus defeitos. São muito maiores do que realmente a minha aparência física, porque está muito ligado ao meu interno, a forma como eu me coloco. E sou grata a ele, ao meu nariz, à minha testa, ao meu rosto redondo. Então a gente pode pensar que a gente foca ali naquilo que é imperfeito, naquilo que não é legal, e a gente se concentra naquilo. O nosso olhar fica focado e esquece o quantas coisas boas a gente tem, o quanto que a gente tem de lindeza em todo o resto do nosso corpo e esquece de sermos gratos por isso. E aí ela vem também falando dos sentimentos congelados, que é aquela parte que o patinho feio fica preso no gelo. Como o patinho feio fica preso no gelo do lago,
eles se congelam. O congelamento é a pior atitude que uma pessoa pode tomar. Às vezes a gente fica congelado e é a pior coisa que a gente pode fazer para a gente mesmo ficar congelado. Se limitar a o que as pessoas dizem para a gente que a gente é. Porque o patinho feio, ele podia se limitar àquilo que os irmãos dele diziam para ele, que é a comunidade, porque ele não podia ser visto com os outros animais, né? E aí ele não pegou, ele não internalizou aquilo. Porque muitas vezes você cresce internalizando sentimentos ruins. Você não vai dar para nada, você não presta, você faz tudo errado. Tá vendo só? Você não consegue fazer nada direito. E aquilo vai internalizando no inconsciente da pessoa. E aí quando ela cresce, ela vai com aqueles sentimentos de que ela realmente não consegue fazer nada, que tudo que ela faz não presta. Olha só, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode impactar tanto positivamente quanto negativamente a vida de alguém. E aí, qual que é a solução para isso? É interessante que ela traz a solução para os nossos problemas. E aí, para a gente agir como o patinho feio, né? Siga em frente, supere tudo com muita luta. Apane logo a caneta, comece a escrever, pare de resmungar. Para de resmungar, pare de reclamar, escreva, pegue o pincel e, para variar, seja má consigo mesmo. Pinte uma bailarina, vista uma malha, dance, cante. Então, para com que um artista ele consiga evoluir a sua arte, ele precisa praticar aquilo. Para com que uma bailarina seja boa naquilo, ela precisa praticar muitas horas naquilo. Para com que um pintor seja bom naquilo, ele precisa praticar muitas horas de pintura. Para com que um dançarino seja bom, ele precisa dançar e praticar muito. Para com que uma psicóloga seja boa, ela precisa estudar muito, se dedicar muito. Para com que você seja boa na sua cozinha, você faz bolo, você faz artesanato. Quando você pega uma linha de crochê ali, se você não se dedica, as coisas vão sair tortas. Então, para que realmente a coisa seja boa, você precisa ter uma certa dedicação àquilo que você faz. Então, para com que você saia da sua zona de conforto, para com que a mudança aconteça na sua vida, é preciso com que você haja, é preciso com que você saia.